Vamos iniciar nossa aula de História. Prestem bastante atenção. Um beijão e espero vocês na aula online. Vamos estudar História. O tempo, os fatos e as fontes históricas. O tempo é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Mas por quê? Porque ao longo do tempo, todos os acontecimentos vão sendo registrados. E daí por diante, fica mais fácil descobrir o que aconteceu há anos atrás. E o registro dos dias atuais em que vivemos servirá de história para as gerações futuras, ou seja, para as pessoas que ainda irão nascer ou que ainda estão crescendo. A história é a ciência que se baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo. Ela analisa o passado dos homens, sua forma de viver e a sua relação com os demais. Estuda o que aconteceu em tempos anteriores e como isso interfere no tempo presente, o de hoje. Quando falamos em tempo na história, estamos nos referindo a períodos, épocas, eras e fases. Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos da história, organizados pelos historiadores que facilitam o estudo. Os historiadores vão lá, pesquisam, estudam e dividem a história em períodos, épocas, eras e fases. Assim, torna-se mais fácil nós podermos estudar as fases ou a história do Brasil. Assim, os fatos ocorridos são agrupados em períodos ou épocas. Por exemplo, a época do Brasil colônia, o período medieval e assim por diante. Os fatos históricos são acontecimentos cujo valor está relacionado a determinado grupo de pessoas. Para exemplificar, podemos pensar no acontecimento histórico da independência do Brasil, que foi um fato importante para toda a nação e que mudou significativamente um período histórico de Brasil colônia para Brasil império. Então, entende-se que a época do Brasil colônia foi antes da independência do Brasil. Após esse marco histórico, iniciou-se o período medieval. Mas, o que significa Brasil colônia e Brasil império? Era o formato em que o Brasil era administrado. Naquela época, quem governava, mandava no país, eram os povos antigos. O Brasil colônia foi a época em que os portugueses, quando descobriram o Brasil, começaram a mandar e determinar tudo o que tinha que acontecer aqui. Com o marco de 7 de setembro, onde houve a independência do Brasil, ou seja, o Brasil foi liberto das mãos dos portugueses, passou-se a existir o Brasil Império, que foi um novo formato de governo, de ordens para o nosso país. Breve, vocês entenderão com mais detalhes esses conteúdos. Seguindo aqui, temos mais um exemplo de um acontecimento histórico, o nascimento de um bebê. Também podemos chamar de um fato histórico, porém, esse momento marca um acontecimento importante para a família da qual o bebê faz parte e não para toda a nação, para todo o Brasil, como nós vimos o caso da independência do Brasil, que foi um acontecimento que envolveu toda a nação, todo o país. O historiador é a pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações a fim de conhecer e compreender alguns fatos. Então, os historiadores são as pessoas que se dedicam a estudar e compreender fatos. Na tela você pode ver alguns exemplos de fontes históricas, escritas, como a primeira imagem, que é uma carta, e não escritas, que são essas outras 3 imagens que tem aí. Mas o que são fontes históricas?
são os materiais em que os historiadores se baseiam para descobrir, desvendar a história. Como você viu, pode ser através de uma carta antiga, de uma fotografia ou de um registro em uma parede. Todas essas opções são chamadas de fontes históricas, porque a partir delas os historiadores vão descobrir a história, o passado, o que aconteceu. Quando há necessidade de entendermos os acontecimentos passados, é preciso tentar reconstruí-los com as fontes históricas disponíveis. E para reconstruir e compreender a história, é preciso pesquisar as informações contidas nessas fontes históricas, como os documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. Vamos entender um pouquinho sobre cada um deles. Todo e qualquer documento, textos de épocas e atuais, mapas, ilustrações, pinturas, poemas, letras de música, literatura, manifestos, relatos de viajantes, panfletos, caricaturas, fotos, livros, filmes, vídeos, charges e entre outros, é uma fonte histórica porque, de alguma forma, registra o que se produziu numa determinada época. Todos esses são chamados de documentos. Os objetos arqueológicos, como roupas, utensílios, equipamentos, talheres e outros, são fontes históricas porque trazem informações de como era o cotidiano das pessoas, ou seja, como viviam as pessoas no dia a dia. Na imagem você consegue ver um fóssil de dinossauro, ou seja, é a estrutura, o esqueleto desse animal. E a partir dele, os estudiosos conseguem descobrir a sua espécie, onde ele viveu, mais ou menos quanto tempo de vida ele teve e muitas outras informações. As coleções são os conjuntos de exemplares que carregam valor histórico, como as pinturas, os jornais, as revistas, as fotos e entre outros. Você pode observar na imagem da sua tela uma pintura que representa um povo indígena. A partir dessa pintura, dá para se contar uma história de um fato, um momento entre os índios. E temos também a tradição oral, que corresponde aos depoimentos e ao conhecimento que é passado de geração em geração. Assim, são construídos os fatos históricos de um povo. Então, a tradição oral é constituída por histórias de pessoas mais velhas. Alguns acontecimentos não têm fotos ou objetos para poder os historiadores descobrirem. Então, é necessário ouvir as histórias, os fatos das pessoas mais antigas, das pessoas mais velhas. Elas trazem bastante contribuição para a história do povo brasileiro. Aprendemos hoje que para conhecermos os fatos das épocas, é necessário ter fontes históricas. A partir delas, se descobre como tudo se formou.